Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Somos nós aqui, eu, Sérgio Luiz, o Direito Conciliador, mais uma vez, tratando de vários temas e de temas importantes da nossa sociedade, para o Brasil, do mundo e dos outros continentes, para o nosso continente Brasil. Hoje nós temos um tema bastante interessante, que durante esse período dessa semana que vai entrar, vai ser discutido durante 5 dias no auditório da FTC, daí da Faculdade da Cidade, os direitos humanos. Os direitos humanos tão mal compreendidos, tão mal debatidos e numa visão grosseira, e muita gente se fala, os direitos humanos só servem para o vagabundo, os direitos humanos só servem para proteger o ladrão, os direitos humanos só aparecem para atrapalhar. Bem, não é bem assim. O sistema tá, os direitos humanos são para todos os homens, são para todas as nações. Existe um tratado, o Brasil assinou esse tratado, essa nascente, uma delas mais forte, veio do julgamento de Nuremberg, foram os nazistas, em 1948, né, onde foram 22 maus júri na época internacional, e nós tivemos 22 generais, né, da Gestapo e tudo mais, e foram a julgamento, né, e com isso nasceu, da prolongação, a nacionalidade, a universalidade dos direitos humanos. Temos aqui também, mais uma vez, o nosso grande colaborador, parceiro, ativo nesse programa, que é o Dr. Carlos Henrique Martinez. Ele é advogado, ele é professor também de processo penal, é professor de psicologia, enfim, são vários títulos que ele tem e exerce e atua na área. E o nosso parceiro aqui, doutor, por gentileza, muito obrigado, um clima novo aqui, viu? Não é casa de amigos, não. Continua sendo a casa de amigos. Continua. Então, o direito conciliador, ele tem uma ideia, nasceu com uma ideia muito de vários temas, de várias situações, e como sempre eu digo, aqui não é nada planejado. Nós temos nossos professores que são os livros, né? Temos o professor Carlos aqui, que é presente, é vivo. E esse tema, doutor, é um tema que gera muita polêmica, né? Direitos humanos, né? Estamos na Constituição brasileira, está aqui, bem defendida, porque a Constituição, ela é de 1988. Os direitos humanos, 1948, veio com essa frente para combater os desajustes sociais. Eu gostaria de ouvir do amigo, dos nossos internautas também, sobre direitos humanos internacionais e o que ele reflete na nossa sociedade. Perfeito, Sérgio. Nossos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque na internet o senhor e a senhora está nos ouvindo a qualquer hora, a qualquer momento. O senhor pode estar nos ouvindo de forma online, via internet, aí no canal Direito Conciliador. E também e aqui na TV, né? Na TV Pensar Direito, que muito é um parceiro também do nosso Direito Conciliador. Isso. Nós estaremos, eu como professor da Faculdade Cidade, nós estaremos, né, Sérgio? Oi. Essa semana que vem agora, a partir do dia 14, iniciando uma série da Semana Jurídica, com vários professores. Eu mando um abraço a todos os professores da Faculdade Cidade, da Faculdade FTC. Isso. E nós estaremos fazendo um trabalho sobre direitos humanos. Professor Paulão, etc., professor Paulo, e outros professores, professor Mário, professor Alex, professor, nosso diretor, André Portinari, um grande abraço. Vários convidados, vários professores também. Flávia Barreto, nossa coordenadora de pós-graduação, enfim, todos os amigos e colegas da Faculdade da Cidade e o corpo discente, né, que tem participado formativa. Tive o prazer de receber um aluno que já teve a aprovação no exame da ordem. Ele está no nono período, vai entrar no 10º, é uma satisfação para nós. Então a nossa faculdade ela tem realmente prestado
um relevante serviço social no processo educacional, principalmente no direito, na psicologia e nas outras áreas que nós atuamos. Enfim, é um prazer estar aqui com os senhores, e os direitos humanos serão debatidos com profundidade nessa nossa semana jurídica. Semana jurídica. E é preciso que entendamos os direitos humanos. O Sérgio já fez um introito aí muito interessante, uma introdução, não no sentido de apenas para defender bandido, não é isso. Os direitos humanos defendem todo e qualquer cidadão, todo e qualquer ser humano, por um motivo muito simples. Nós, seres humanos, somos todos iguais. Exatamente. Inclusive isso está na Constituição. Nós temos o mesmo coração, o mesmo pulmão, então nós somos verdadeiramente irmãos. Então poderíamos construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, se compreendêssemos a expressão dessa palavra. Nós somos realmente iguais. Então não podemos tripudiar do humano, porque nada que é humano nos é estranho. Nada é estranho, tudo que é humano não é estranho. Inclusive os direitos humanos, ele defende também a vítima da violência. Claro. Inclusive a vítima morta. Claro. Porque a vítima perdeu sua vida. Então ela tem seus direitos. Os seus familiares têm seus direitos. Então é um leve engano pensar que os direitos humanos trabalha só no lado da moeda. E que veio para trabalhar. A defesa veio para trabalhar, o trabalho no lado da moeda. Apenas o criminoso. Não. Trabalha na vítima. E a vítima que morreu tem seus direitos humanos, sua imagem, seus direitos preservados. Ninguém poderá tripudiar da imagem, da honra da pessoa que veio a falecer, até porque não está aqui para se defender. E os seus familiares também têm direitos, porque eles passam por chamado estresse pós-traumático. É um transtorno do estresse pós-traumático. Muito forte, muito forte, com a perda dos seus entes pela violência. Então vejam só, os direitos humanos não têm uma abrangência única e exclusiva. E outra coisa, Sérgio, aproveitando o gancho para a nossa discussão, nosso link aí, sim, os direitos humanos vai trabalhar também com o poder do Estado. É isso. E a gente vai entrar em polêmica de direitos humanos. Eu não estou aqui falando a gente não está aqui, o nosso canal não tem nenhuma ligação política, nenhuma ligação partidária ou política. Com ninguém. Nós estudamos algo científico. Isso. Nós somos acadêmicos. Técnicos. É. Da lei. Eu como professor de direito, como advogado, né, como bacharel em psicologia, como mestre em comportamento humano, como doutor em filosofia da educação, e o nosso amigo Sérgio, como acadêmico de direito, pesquisador, estudioso, nós trabalhamos com a ciência. Então, até que ponto o Estado pode constranger alguém de forma abusiva? Seria uma tortura psicológica? Eu estava vendo o Globo News e um deputado, independente de qualquer corrente, isso aí não tem nada, eu só vou lembrar a frase que ele falou. Ele disse que a tortura psicológica é a tortura do século XX, século XXI. Você sabe porque no passado tínhamos a tortura física. Hoje nós temos a tortura psicológica. Sem querer entrar em delongas, até que ponto um cidadão pode ser coagido, pode ser torturado psicologicamente, certo? Com a prisão, por exemplo, provisória, sem querer adentrar em mérito político, como, por exemplo, uma busca, né? Uma condução coercitiva. Isso não é justo. Entendeu? Então, agora, por outro lado, quando não haja negação. Por outro lado, nós estamos vivendo também uma situação que é a seguinte: aquele político e essas leis, essa postura que a gente tem que apoiar no judiciário, das instituições, é que esses políticos que desviam verbas também são violadores de direitos humanos. Isso, claramente. Direitos humanos daquela criança que está ali, naquela cidade pequena e que precisa da merenda escolar, Sérgio. Daquele cidadão que precisa de um hospital decente lá. O idoso que está lá precisando de assistência também. Quando se mexe numa empresa como Petrobras, está se trabalhando com um processo que é a gasolina, que move o país. Será que nós poderíamos economizar bastante em gasolina? E quem sabe até controlar melhor a inflação? Mas nós estamos... A Petrobras está sendo vilipendiada. E quando isso é comprovado, também isso fere direitos humanos. Também isso é uma tortura psicológica para com nós cidadãos. Então, dois lados da moeda. Então é preciso que haja um equilíbrio nesses lados da moeda para evitar que nós venhamos a ferir os direitos humanos e as garantias constitucionais. E outra coisa, doutor Carlos, desculpe. Nunca a gente pode analisar algo, Sérgio, muito interessante,
apenas com o lado da moeda. Não. Nós temos que ter os dois lados da moeda. E é para isso que os direitos humanos funcionam, os dois lados da moeda. Eu gostaria de falar uma coisa bem clara para os nossos telespectadores, nossos internautas. Não somos nós que estamos trazendo isso como notícia. A notícia está aí, para o mídia. mundo. Para o mundo. Para o mundo. Né? Aqui nós não estamos acusando ninguém, não estamos defendendo ninguém. Nós Com estamos certeza. falando que o mundo está aí. Né? Que o mundo está divulgando. E o mundo está divulgando, está exposto. Infelizmente o Brasil está exposto. Mas a realidade dos fatos, Dr. César de Bacari, nos anos de 1700, ele escreveu um livro interessante. A mesma lei que autoriza a tortura é a mesma lei que diz aguente a dor. Verdade. Então, vamos lá. A mesma lei que autoriza a tortura é a mesma lei que diz aguente a dor. Aí vem os direitos humanos. Por quê? Porque nem o Estado poderoso punindo, nem a liberdade em excesso. Então, vem as garantias que, olha, o Dr. César de Bacari era um homem, ele morreu com 56 anos, novo, rico, afortunado, de bom prestígio italiano, de bom prestígio, e sempre lutou pelos direitos humanos. Lá atrás ele vinha lutando isso. Claro que nós chegamos ao ápice da melhor fase quando um julgamento internacional como o de Nuremberg veio à tona e trouxe a fortaleza dos direitos universais e dos direitos humanos. E o senhor me falou da tortura. A tortura, o homicídio, eles são bem analisados, isso são os crimes hediondos, os direitos humanos. E até aproveitando em crime hediondo, isso. é bom lembrar algo interessante para os políticos. Nós tivemos uma manifestação, foi algum tempo atrás, que assustou a classe política no Brasil. Você lembra? Uma grande manifestação. Estamos a um dia, porque amanhã, dia 13, será o dia da grande manifestação no país. Mas tivemos uma que assustou. E aí passou o presidente Renan, que é o presidente Renan Calheiros do Senado, conseguiu aprovar o que se pedia, que era crimes hediondos para os crimes do colarinho branco, os políticos, que lesam o erário público. Só que isso ficou do Senado, não se tem notícias se chegou até a Câmara dos Vereadores. Não. A gente tem que cobrar, porque tem que passar pela Câmara para depois ser sancionado pela presidente Dilma. No caso, o presidente estiver em exercício. Mas é preciso que a gente cobre isso. Porque se a gente começar a trabalhar também com crime hediondo, nós vamos ter um país melhor. Então, de qualquer maneira, se não fosse o juiz Sérgio Moro, se não fosse a Polícia Federal, nós não saberíamos de nada que está existindo aí. E é preciso que haja isso. A internet, né? A internet é preciso que haja isso. A internet hoje dá um amplo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Agora, é preciso também uma certa serenidade. Posto que nenhuma medida pode ferir as garantias do cidadão. Essas garantias. Porque caso essa medida venha a ferir o outro lado da moeda, nós estaremos incorrendo em riscos muito grandes para todos os cidadãos. Na realidade, o que a gente tem visto e tem mal entendido ou não sob pressão, porque, por exemplo, o STF ele lançou a sua nova medida sobre o julgamento na instância, né? E não terá mais oportunidades. Dali para frente vai ser caso julgado, transitado, julgado, sentenciado, porque da segunda instância ele não vai ter outra oportunidade, a não ser que ele esteja lá preso. Só que isso fere o tratado que o Brasil assinou. O Brasil foi livre na época, assinou o tratado e pode sofrer sanções, que ele não pode chegar aqui, o direito humano internacional não pode chegar aqui e impor a regra ao Brasil, mas ele vai impor embargos, sanções, e isso não vai repercutir bem, porque o Brasil, inclusive, tem um número muito alto de violência. Eu não estou querendo aqui acusar ninguém, mas para o mundo lá fora nós somos muito arbitrários. Se a gente se lembrar de Carandiru,
funerária, e outra, o pessoal do sem terra, né? E a violência no subúrbio, na periferia. Né? A gente vê isso de modo gerais. A polícia tentando coibir de uma maneira, às vezes, mais ativa, isso também termina prejudicando até o trabalho dela mesmo. Que é um trabalho bonito, porque eu não teria coragem de fazer aquilo. Eu não teria. Então, eles fazem com muita coragem, com muito rigor, com muita eficiência, mas encontram, do outro lado, o choque. E aí, no choque, para cada 10, morrem 8. Para cada 10 pessoas em choque, em confronto, morrem 8. Então, a gente tem um número muito alto. Isso repercute lá fora. Com essa medida também do STF, também repercute mal. Nós já estamos com o crédito lá batido. Repercute mal. A gente tem que melhorar. E a única maneira de melhorar é conscientizando a população que os direitos humanos estão para servir o Estado e as pessoas. Verdade. O Estado é o poder controlador. Ele controla a sociedade. E ele tem que controlar não com violência, não com opressão, não com medo. E agora mesmo nós estamos vivendo uma situação de medo. O que será do país? É verdade. Nós estamos realmente passando uma fase muito difícil. O Brasil está sendo passado a limpo. Eu observava a televisão portuguesa, a televisão espanhola também, que eu sou cidadão espanhol, cidadão da União Europeia. Meus avós eram espanhóis e eu obtive o direito de ter Sua cidadania. A cidadania espanhola como naturalizado cidadão espanhol. E essa cidadania me dá o direito do passaporte para a União Europeia, com trânsito livre e os direitos de qualquer cidadão da União Europeia. Então eu tenho também um canal que eu assisto, já estive na Europa também observando isso, e tanto o canal português quanto o canal espanhol. Hoje em dia a informação é muito ágil, muito... Nanosegundos. No mundo todo. Muito E rápido. os dois canais, eles falavam agora mesmo do pedido de prisão do presidente Lula, ex-presidente Lula. Falava também da Lava Jato e falava também da condenação de Marcelo Odebrecht. E isso fere os direitos humanos? Olha, a partir do momento que uma autoridade, veja só, dois lados da moeda, uma autoridade utiliza da sua função, Em excesso? da sua prerrogativa dentro dos limites da lei, isso não vai ferir os direitos humanos. Embora eu acho que o Estado, mesmo dentro da lei, ele é uma forma de coagir psicologicamente todo e qualquer cidadão. Mas a coação se faz necessária com medida de prevenção. Uma política preventiva, para evitar que outros cometam delitos, para evitar que outros façam crimes. E os crimes que estão sendo investigados são de uma monta muito grande e de uma lesão muito grande à pátria. Eu vi uns promotores falando, procuradores, de que uma coisa interessante, que em qualquer país do mundo existe a corrupção, é uma mazela. A Alemanha, 2% dos políticos Humana. são corruptos. Humana. 2% dos políticos. Mas o problema todo é que nos outros países a corrupção é uma exceção. E aqui ela está se tornando a regra. Então eles achavam que isso era normal, porque isso vem também historicamente de muito tempo. E outros continuaram achando que é normal. Então tinha que ser dado um basta nessa situação. Agora é preciso, o Brasil está melhorando. é preciso Tá melhorando. cautela no sentido de não O ferir Brasil nenhuma tá garantia melhorando, constitucional não pode isso, de nenhum cidadão porque e nem, isso nem haja uma extrapolação das A funções. Constituição está lá para todo mundo. É verdade. Não é só para o rico, não é só para o pobre. Verdade. Está lá para todo mundo. Hoje o Estado, inclusive, Aí você sabe presta- que chega presta- mais rápido a uma pessoa pobre do que uma pessoa mais abastada, do que, por exemplo, um ex-presidente da República. Ela demora de chegar. Isso aí é um caso que ele Demora também de está chegar. dentro das garantias dele, né? Demora de chegar. O pobre chega mais rápido. Na verdade não é. Não, a situação Isso é verdade. menos favorecida É verdade. não é uma situação de hoje. Isso é milenar. Milenar, com certeza. Então, isso não é uma situação de hoje. Não é por causa de A, de B, de C, isso é milenar. Milenar é vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, também dentro da matéria, porque essa matéria é a matéria que o senhor levantou aqui, dos direitos humanos, a favor e contra essas pessoas que estão nesse patamar de lesão ao Estado, e eles também têm as garantias deles. Porque, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra, um mestrado que eu fiz, Comportamento Humano,
desenvolvimento humano e comportamento humano, e eles falaram o seguinte na palestra. Um aluno, até de outro estado, perguntou se Hitler teria direitos humanos. Teria. O palestrante falou que sim. Claro. Todo ser humano tem Agora, direito. quem matou mais? A igreja na Inquisição ou Hitler? Eu acredito que tenha sido Hitler. Não é mesmo? É um dado que a gente tem que estudar, né? Embora Porque a Inquisição também a Inquisição foi um ato de tivesse contra os direitos humanos ali. feriu de forma Acho que violenta. foi pior do que Bin Laden, né? Quando ele jogou aquele avião ali que matou 3 mil pessoas, foi pior do que Bin Laden. Com certeza. A Inquisição foi algo nefasto a toda a sociedade. A humanidade é sua história. É sua história. Agora, E historicamente, as tribos africanas que cortam clítoris das mulheres para elas não sentirem prazer, é uma vergonha. que é isso? Em pleno século atual, Não, moderno, foram agora 200 contemporâneo. 200 meninas foram sequestradas. Mostrou lá. para não poder a menina estudar. Que é isso? E aquela menina mala lá, né? Não é verdade. Ela conseguiu estudar fugir. tá na Inglaterra, estudar. Tá vendo? Essa relação que eu pergunto, isso reflete Irã, Iraque, a guerra do Golfo. Isso. Verdade. Olha só, até agora foi julgado o Saddam Hussein, ele foi, né, sentenciado, mas não se provou nada. Não se provou nada de componente químico. Foi a invasão contra, inclusive, preceitos da ONU. É isso. Contra a determinação da ONU. Os Estados Unidos, através do antigo presidente George W. Bush, insistiu na invasão. Fez a pressão fez a do pressão Congresso, e conseguiu fazer. Agora não se provou nada. No final das contas, Milhares o de Partido crianças. Republicano mostrou que teve presidentes que não foram tão bens e sofreu derrota para o democrata. Né? Então nós estamos vivendo uma situação difícil, nós estamos vivendo uma situação que o Brasil precisa de muita cautela, Olha também o Oriente para que não cometa Médio. injustiças. Não vai ter injustiça. Mas é preciso que haja ação também, por outro lado. Não vai da ter moeda. injustiça. É preciso que se Nós puna vamos- aquele mal político do colarinho branco com a prisão mesmo. Se há subsídios, nós não conhecemos os autos, que seja preso quem quer que seja. Não interessa se é ex-presidente, se é presidente, tem que acabar com tudo isso. Agora, Tem que prender mesmo. doutor, eu gostaria também de frisar ao senhor que nos temas de hoje, o senhor não está fora do tema, não. O senhor está falando de direitos humanos, porque o senhor explicou bem onde reflete para a população o extravio, onde reflete. Reflete na falta de hospitais, na falta de escola, na falta de merenda escolar, reflete na falta de assistência aos... Reflete com a gasolina cara que nós estamos aí. Isso é Brasil. Nós estamos melhorando. Com certeza nós vamos melhorar cada dia que passa. E o Oriente Médio, o que reflete para nós? Eu acho que o Brasil está mais evoluído que o Oriente Médio. Mas a guerra lá não para. Não acaba nunca. Existe uma questão religiosa lá muito acirrada, em que não há condições de melhoria a médio ou curto prazo lá no Oriente Médio. E o Brasil realmente está mais evoluído. Mais evoluído, mas nós temos uma bancada evangélica dentro do Congresso que quer manipular e determinar regras contra as outras religiões. Isso não pode. E isso não pode, isso fere. Muito se fala da bancada evangélica, mas vou lhe dar um exemplo. A bancada evangélica quer acabar com o afrodescendente. Não vai conseguir Não, fazer isso. peraí, veja só, vamos por partes. Vamos sim. Por partes. O afrodescendente está A sofrendo. bancada muito evangélica isso. conseguiu no Código Civil, no novo Código Civil de 2002, a seguinte situação. Ela conseguiu no novo Código Civil Conseguiu. a seguinte situação. Todo o estatuto e ata de entidades religiosas não precisam de forma, são independentes de forma. Formato, forma, Sim, é de cada religião. Isso não beneficiou só mas isso já o está. evangelho? Não, não estava. Se Surgiu agora. você não tem Então não uma- beneficiou só o você tem um evangelho. país laico, Os você tem evangélicos. liberdade. Beneficiou a todos. Não, mas isso já estava. Porque Não se você estava, tem foi um país introduzido no laico. novo Código Civil. Sim, mas se você tem um país laico que é na Constituição, Sim. isso é para todos. Cada um tem seu rito. Por exemplo, tem muitas questões polêmicas que não são mal interpretadas pela questão do evangelho. É. A bancada evangélica não tem nenhum interesse. Evidentemente que
Não, e eles estão crescendo, Mas estão não tem atacando, interesse de eles estão atacar atacando, o afrodescendente, eles estão atacando o pessoal do afrodescendente. Isso pode vir a provocar uma guerra santa. Mas não acredito que... E virar um Oriente Médio aqui. E virar um Oriente Médio. Porque, olha, se você tem a sua religião, cultue sua religião. Deixa a religião dos outros. E os outros, deixa a religião do outro, vai cultuar a sua. O correto é que o Sérgio está falando, é muito proveitoso no sentido de que haja um respeito por todas as religiões. Exatamente. Isso faz parte também dos direitos humanos. Mano, O ser muito humano bem, tem doutor. direito Parabéns, a ter sua religião, a ter sua crença, a ter sua opinião. Claro, por quê? Porque senão nós vamos viver o quê? Ó? Vamos separar a praia do rico e a praia do pobre. Isso é direito humano? Não, impossível. É a mesma coisa com a religião. Cara, eu tenho um filme que eu vi recente, O Pobre Vai à Praia. É um documentário da TV Record. Você vê ali a realidade do pobre no Rio de Janeiro indo para a praia. Ele leva quase 2 horas dentro do ônibus, socado. Chega lá na praia, aí ele chega na praia, tem um lado da praia que é o lado do rico, e tem um lado da praia que é o lado do pobre. Aí quando se junta, que é tanta gente, quando se junta assim, os ricos vão saindo. Mas o filme é um documentário interessante, assista, O Pobre Vai à Praia. E ali você vai ver como ainda há muita discriminação com as pessoas, com a sociedade. E quando os direitos humanos entram, é para defender o miserável. Não é assim. Tem que haver respeito. Nós estamos... os direitos humanos foram estigmatizados. Aliás, todas as nossas crenças em sociedade, faz-se uma lavagem cerebral social para sempre rotular e estigmatizar. E alguns meios de comunicação são especialistas nisso. É verdade. Conseguem estigmatizar e rotular as crenças, as ideias das pessoas. Isso está errado. Fere também a direitos humanos. Porque a partir do momento que você faz um rótulo, um estigma de que direitos humanos somente para o bandido, nós estamos falando de pessoas que não têm cultura, que não estudaram os direitos humanos. É verdade. Não conhece a Constituição. Direitos humanos é para Tá todos. aqui. Todos Somos cidadãos. iguais a todos. Todos cidadãos, inclusive iguais à as lei. vítimas da violência e os seus familiares. As vítimas após a sua morte, ela merece justiça. Aí eu vinha E a passando- polícia, quando investiga, busca essa justiça para dar uma resposta às sociedade. vítimas, à sociedade, Isso. o Ministério Público também, a própria Justiça e aos seus familiares. Isso. E cabe aí ao Estado, nas vítimas de violência, tem mais essa, cabe ao Estado poder arcar com os danos morais e materiais dos familiares das vítimas da violência, cujo Estado se comprometeu a oferecer segurança pública. Exatamente. E não faz. São E o direitos- faz de forma carente, não faz. Essa é a Os verdade. direitos sociais está lá no artigo 5º também. Com certeza. Para que É preciso que se tenha educação, realmente segurança. uma posição de verdade aqui. Então os familiares passam por estresse pós-traumático, o transtorno de estresse Isso. pós-traumático. São seres humanos também. Eu E sabia. cadê o Estado? Cadê o Estado? Se por um lado o familiar do preso tem direito, porque o preso está impossibilitado de trabalhar, foi retirado do meio social, eu acho justo que o familiar do preso tenha o direito à previdência. Um amparo. E cadê psicológico. agora, quando o cidadão, agora mesmo o rapaz de Juazeiro, o professor, Juazeiro Petrolina, que a filha desapareceu e ele deixou de trabalhar, eu quero que o Estado indenize também ele, ou seja, ofereça a ele o salário durante o tempo que ele está em tratamento pelo seu estresse pós-traumático. Isso faz parte dos direitos humanos. É assim como Então foi a moeda não tem só um lado, tem 2 ou 3. Inicialmente 2, né? Fisicamente. Mas espiritualmente. simbolicamente 2 ou 3, não é verdade? E outra coisa, você vê que agora o Senado já lançou uma campanha para poder ajudar as famílias, dar um apoio às famílias dos meninos que estão nascendo com microcefalia. Com certeza. Então o que o senhor está pedindo do Estado para que indenize e repare, faça essa reparação Com certeza. social a essas famílias que estão prejudicadas por um delito que alguém cometeu, e essa criança, muitos pais estão abandonando suas famílias, porque não querem aquilo ali para eles. E aí a mãe fica sozinha, a mulher fica sozinha.
porque a mulher... Não faz parte de direitos humanos o Estado também amparar as pessoas que necessitam. Não, isso. Porque a vida em sociedade faz parte. O Estado tem o dever de amparar os seus semelhantes e isso em meio social. Isso faz parte de direitos humanos. E o que o Senado E por que não esse rapaz lá, o professor Juazeiro Petrolina, tem que dar uma ajuda, estava numa festa, sua filha sumiu, até hoje não sabe onde ela está. O Estado não ofereceu até agora uma resposta. Não conseguiu. E a imprensa está batendo nesse ponto. Ele tem direito sim a ter, não está trabalhando, não tem condição nenhuma psicológica de trabalhar, está com um transtorno do estresse pós-traumático, precisa de 1 ou 2 anos, e esse 1 ou 2 anos ele é trabalhador, tem carteira assinada, ele tem o direito ao auxílio, esse auxílio nesse momento que ele está passando. O INSS tem obrigação. Tem obrigação, porque o Estado deveria dar essa segurança, não deu, o Estado deveria dar uma resposta, não deu, e até hoje nós estamos vivendo essa situação. É isso que nós estamos aqui debatendo, e é isso que nós vamos continuar debatendo. E os direitos humanos em evidência. E o nosso direito de nos manifestar. A liberdade. Porque a gente não tem direitos no Brasil. A gente é perseguido, a gente sofre, está aí os jornalistas perseguidos, porque o direito de expressão não existe. O direito de expressão tem que existir. Eu tenho direito a ter uma opinião. E todo mundo tem que respeitar a minha opinião. Desde quando eu não agrida, não desmoralize, nem venha a vilipendiar. E não faça uma acusação. A honra nem imagem de ninguém, nem de terceiros. E é isso que nós temos que fazer. O que nós estamos vivendo hoje é uma verdadeira ditadura da política correta. Isso também fere direitos humanos. Outra coisa, a imprensa é a quarta força do país. Com certeza. Executivo, legislativo e judiciário. E a imprensa é a quarta força. Você vê que amanhã nós podemos ter quantos milhões de pessoas na rua? Amanhã, dia 13, é um movimento contra o presidente Dilma, pedindo impeachment. Já o outro domingo, dia 20, é a favor da presidente Dilma. É um movimento democrático. Democrático. Democracia é isso. O senhor e a senhora que estão presentes na rua podem ir. E vão de forma pacífica. Dia 13, não a violência. 20, se a senhora for no dia 20, o senhor for no dia 20, no dia 13, quiser no dia 20, já está livre. Já é livre. E até um negócio trocado, né? É verdade. Porque amanhã é 13. 13 deveria. 13 é o contra. Contra o 13. Contra o 13. Mas não, porque a gente está meio embolado mesmo. O negócio está embolado. O negócio está embolado. Está embolado. Está uma limpa geral aí em Brasília, para ver se melhora. Tá embolado, esse país se torna, pelo menos, possa ser chamado, ou pretenda ser chamado de um país sério. Não, nós estamos caminhando muito bem. A nossa Constituição é muito boa. Ela defende a soberania, defende os direitos humanos, dá a ele a possibilidade de ele se manter ou não associado, se ele quiser, a alguém, a alguma entidade, a alguma associação. Nós temos lá as garantias fundamentais, individuais fundamentais, nós temos os direitos sociais, temos a Constituição que está implícita para todo mundo. Ninguém é negado esse direito. Inclusive eu gostaria que o Estado colocasse matéria, base, a Constituição brasileira no ensino na escola pública. Eu sei que ele não consiga pegar os 200 e poucos artigos aqui com as emendas e tudo, ele não pegue tudo, mas ele começa a pegar uns 30, ao entender, e daí ele vai tateando, vai conversando, e para ele entender onde é que ele tem direitos e onde ele não tem, para ele parar com achismo. Eu acho que aquilo está errado, eu acho que aquilo está errado. Fale com consciência, eu não entendo, eu vou analisar, eu te dou uma opinião amanhã, eu vou me consultar, para você não estar falando uma coisa que não é do seu patamar, não é do seu domínio. A realidade, hoje aqui, eu estou com uma celebridade, mais uma vez, e muito contente aqui, que é o Dr. Carlos. O Dr. Carlos é uma celebridade em direito penal, e essa matéria de direitos humanos mexe muito com o direito penal, mexe com homicídio, com lesão corporal, com indenização, mexe com abuso de autoridade, e isso aí vem uma série de coisas, por trás disso. Mas minha preocupação mais forte nos direitos humanos, que é uma questão milenar, essa violência, e na Grécia, quando nas polis, nas Atenas, quando tinha mais escravos do que população livre e polícia, o exército, o governador liberava os escravos para eles correrem e treinar, o exército treinar, cortar a cabeça dos caras, matar. Então é uma coisa histórica, ser mal. Mas nós temos que evoluir. Nós não precisamos ser mal para mostrar que nós somos gente. Não, isso não.
Nós precisamos evoluir para aceitar a opinião. A primeira coisa é aceitar a opinião dos outros. É verdade. Respeitar a opinião dos outros. Isso é que é fundamental nos direitos humanos. E só a questão de educação doméstica e educação social, e o Estado pode contribuir isso com muita perfeição, com muita eficácia, debatendo e punindo o abuso da autoridade. E punindo aquele agressor a dezenas e a centenas e a milhões de pessoas. Que ele não seja, ele seja banido da sociedade mesmo, para um tratamento, para ele entender que não há possibilidade dele conviver numa sociedade limpa, clara e transparente e que respeita as pessoas, respeite o pensamento dos outros, respeite a religião dos outros, respeite o prisioneiro, respeite a família de quem teve a sua perda. Para com essa ideia de tira isso da cabeça, sai disso. Direitos Humanos chegou aqui para beneficiar. Eu tanto vejo isso no meu Face, quando publico alguma coisa, eu publiquei. Será que nós temos direitos humanos mesmo no Brasil? Será que nós somos respeitados mesmo? Será que a Constituição, para muitos, é só um livro? Será? Eu fico perguntando isso. Quando eu perguntei isso na matéria, me saiu um bocado de gente falando: ah, isso aqui é palavrão, esse deve ser um maluco, esse é do partido tal, esse que aí não tem nada a ver. Eu sou a favor que nós devemos respeitar as pessoas. Eu até disse para a pessoa: eu não te conheço, eu estou aqui no Face, eu tenho um Face, é Sérgio Luiz Nery, juiz arbitral, que eu também sou juiz arbitral, sou conciliador, mediador, e eu dei uma opinião. Eu não sabia que ele ia se incomodar tanto, porque eu dei uma opinião, curiosamente, eu querendo ouvir das pessoas o que é que elas tinham para me dizer, porque eu acho que o Brasil é carente por falta de educação, o Brasil é carente de ser humano por falta de consciência, o Brasil é carente por falta de respeito, doutor. Verdade. E a internet muitas vezes é livre, mas há um desrespeito quanto à opinião das pessoas. E é um meio de transmissão de educação, opinião abalizada, científica, como é o do canal Direito Conciliador. Obrigado. Doutor, eu queria até aproveitar a oportunidade para falar de um projeto que ocorreu em Portugal, que eu acho que tem que vir para o Brasil. É o seguinte: eu estive em Portugal algum tempo atrás, estava em projeto de lei agora, na época, e agora já está automaticamente já como lei em Portugal. A partir de 12 anos, o menor, que os pais estejam se separando, ele tem direito a um advogado para defender os interesses dele. Muito justo. É o que aconteceu com a E ele, como não tem recursos, nem o pai nem a mãe vai escolher, é o Estado que nomeia um defensor lá chamado oficioso. Como aqui é o Quem paga é o Estado. Sim, muito bom. Então essa lei já está em vigência em Portugal. E é muito importante que venha para o Brasil. Porque às vezes o menor a partir de 12 anos, ele já tem consciência do que ele quer. E aí precisa de acompanhamento por um advogado, por um psicólogo, para que ele possa saber qual dos lados vai atender seus direitos melhor, seus interesses do pai e da mãe, e não fique subsidiado pelo pai e a mãe. Portugal evolui muito com isso. Parabéns aí ao pessoal de Portugal, aos legisladores e aos juristas, porque conseguiram uma evolução muito grande. Além de Portugal, já tem algum tempo a questão da mediação, seja nos contratos de mediação e conciliação, evidentemente, nos contratos de consumo, no direito de família. Portugal está também evoluído nesse ponto. E que nós temos nós agora estamos, a partir do dia 18, iniciando praticamente essa nova etapa do ordenamento jurídico, o novo Código de Processo Civil, e também com a questão da mediação, da conciliação, da arbitragem, agora expressa na lei federal, no novo Código de Processo Civil. Quando eu comecei com arbitragem, eu fui extremamente criticado e sofri o que posso chamar de bullying. Sofri também, porque as pessoas achavam que isso era maluquice, isso era picaretagem, isso era ilegal, ameaça de ilegalidade. E hoje nós estamos com isso expresso no novo Código de Processo Civil. Expresso. Eu digo aqui porque eu tive embates com autoridades ignorantes, analfabetos que não estudam. Procure estudar. E agora vai ter que estudar mesmo. Todos, ao invés de ficar aí conversando besteira. É isso e aquilo, achando que o ego inflamado, exacerbado, achando que é tudo na vida, porque ocupa um carguinho. Não é não. Acima do senhor tem a lei.
Olha, e outra coisa. É bom dizer isso, bem porque eu fui extremamente vilipendiado, fiz curso de juiz arbitral, vou retomar agora curso de juiz arbitral, porque hoje é lei e tem que se respeitar isso. E outra coisa, Acabar com o Brasil com esse coronelismo. O Brasil ainda é uma terra de coronel, Bahia muito mais ainda. Acabar com isso. Tem que acabar com isso. Em São Paulo. Principalmente a Bahia, que tem o ranço do coronelismo. Do coronel. Eu sou o coronel, eu mando aqui, isso está ilegal, eu vou perseguir você. É absurdo isso que nós estamos falando. Então agora nós estamos pegar o Código de Processo Civil, ó, jogar na cara, ó. E outra coisa, São Paulo... O programa aqui é vivo, ao vivo e vivo. Olha, e outra coisa, São Paulo já está, a OAB São Paulo está oferecendo curso de preparação para os advogados, para os magistrados, a técnica da conciliação, a técnica da mediação e como obter sucesso nesse campo. Por quê? Porque vai desengarrafar. Bem lembrado? Boa ressalva. 270 mil casos foram desengarrafados do judiciário brasileiro no ano passado. Com certeza. Um número que eu já tenho estatisticamente comprovado. E tá eu fiz net. o primeiro curso de juiz arbitral em 1996. A arbitragem, quando saiu a lei 9.396, fiz o primeiro curso. E na realidade, quando você persegue a pessoa logo no início de uma lei, como foi que nós estamos trabalhando nisso aí, o que acontece? A tortura psicológica, coação psicológica das autoridades, tortura psicológica das autoridades. Isso sim chama tortura psicológica. Aí é resultado. Hoje, quando torturadores como era em 64. Olha, hoje nós temos um número real. Foram 270 mil casos no judiciário que foram resolvidos. Entre defesa do consumidor, trabalhista, tributário, batida de automóvel, enfim, relação de consumo, aluguéis, processos antigos foram resolvidos. 270 mil casos. Isso que estão abarrotando o poder judiciário. Estavam. Que nenhuma empresa estrangeira quer vir para cá com a nossa justiça morosa, e a lei de arbitragem vai facilitar isso, a lei de mediação vai facilitar isso, a lei de conciliação vai facilitar isso. Claro, agora nós expressa no novo Código de Processo Civil, expressas em leis federais infraconstitucionais, etc. Olha, Marco Maciel, o doutor Marco Maciel, foi o ministro na época. Senador, né? Ele caminhou isso, o Fernando Henrique promulgou. A lei, a cada dia que passa, ela tem mais força, ela vem mais em evidência. Agora, para você ter uma ideia, a OAB está dando curso para os advogados, ensinando a técnica da negociação, o ganha-ganha, o perde-ganha, aceitar um valor menor do que ficar brigando, sem solução. Verdade. Sem solução, não há para que isso. Volta a dizer. O Direito Conciliador já está também no Blogspot. Sim. É direitoconciliador.blogspot.com. Assista no Blogspot também, Direito Conciliador. Olha, muito obrigado, doutor Carlos. Você foi uma ideia genial do senhor para chegar a gente aqui. E a Rádio Psi Judicial, www.radiopsijudicial.blogspot.com. Isso. Olha, vai ser uma semana que nós vamos ver vários temas. A proposta do direito conciliador junto com o Pensar Direito, com o Dr. Carlos, estarmos em link ao vivo nos debates que essa semana jurídica vai acontecer na FTC e na Faculdade da Cidade. Os temas serão direitos humanos, nacionais e internacionais. Alguma coisa a gente já falou por aqui. Inclusive direitos humanos eu vi no folheto, né, na chamada, a questão também da cultura, né? A cultura indígena. A cultura nossa, né? Nossa cultura. Cultura brasileira. A cultura brasileira. Como todo, né? Então, também perpassa pela indígena, lógico. Exatamente. E a gente tem muito prazer, muita alegria em participar disso e viver esse momento. O direito conciliador, ele nasceu com esse intuito. Um intuito informativo, um intuito social, levando conhecimento, abrindo uma visão das pessoas. Aqui não é um programa, como eu venho falando, de planejado, não, as coisas acontecem na hora. O Dr. Carlos é uma celebridade, é um grande parceiro nesse negócio,
ele topou esse tipo de situação. E hoje eu não quero muito tomar o tempo dele, que ele também está um pouco adoentado, ele está um pouco gripado, ele precisa descansar. E o direito conciliador hoje vai pedir ao Dr. Carlos que faça as considerações finais. Eu quero agradecer a todos. Estamos na hora, né? Temos alguns minutos. Estamos na hora. Eu quero agradecer a todos os senhores e senhoras pela participação, dizer que nosso programa é livre, é um programa que não tem vinculação nenhuma, com nenhum interesse, o único interesse nosso é educacional, é acadêmico, é científico, e dizer a todos os senhores que a grande transformação desse país é a educação. A grande revolução é da educação. Muito bem. E que os direitos humanos são muito bons para que nós possamos nos sentir cada vez mais humanos e cada vez compreendemos que o nosso semelhante é também um ser humano e deve ser compreendido e também ajudado. Isso faz parte de um princípio que a sociedade e o Estado deveriam ter numa sociedade moderna. Isso. É o princípio da solidariedade humana. Isso, De que nos falta muito hoje a solidariedade humana. Eis aí, participe dos nossos vídeos. Vá à Faculdade da Cidade em Salvador, Bahia, no comércio, essa semana que inicia no dia 14 de março, 14, 15, 16, 17, 18, manhã e noite, semana jurídica, que vai tratar sobre direitos humanos, cultura, uma série de assuntos muito interessantes. Estarei na mesa na sexta-feira, às 10 horas da manhã, com o professor Paulo, cujo tema será os direitos humanos na esfera criminal. Isso, olha... Muito obrigado, até o próximo programa. Segue as suas considerações, querido. Olha, por mais uma vez eu estou aqui muito feliz mesmo. O nosso intuito, o Dr. Carlos aqui já abrangeu muito bem, é um instituto cultural, científico. A ideia de levar a arbitragem, a mediação, a conciliação mais ativa, com mais força para você, porque você vai conseguir seu resultado e a gente também vai ficar feliz, né? Os direitos humanos é uma coisa que a gente vai debater. Leiam, procurem ler sobre isso, né? Vejam o filme O Julgamento de Nuremberg, é um filme antigo, é um filme sobre o nazismo, os generais que foram condenados, um se suicidou, outro foi absorvido, o outro, infelizmente, ele não teve tanta sorte assim e teve também o seu destino, que eu deixo para você ouvir, senão não tem graça, né? Na verdade, mas é um julgamento perfeito. Veja o filme, vocês vão gostar, O Julgamento do Nuremberg. Leiam sobre o tratado, o Pacto de Costa Rica, né? Está lá, São José da Costa Rica. São José da Costa Rica, está lá, né? Os pactos universais dos direitos humanos, para vocês entenderem bem, porque quando vocês ouvirem alguém falar essa barbaridade que eu ouvi na internet esses dias, e que eu vejo alguém falar, você vai dizer assim, poxa, ele não leu. Você vai ficar feliz, não é porque ele não leu, você vai ficar feliz que você vai poder ajudar ele. Meu amigo, você está errado. Direitos humanos é para mim, é para você, é para o político, é para o vagabundo, é para a dona de casa, é para o pai de família, é para a criança, é para todo mundo. É para mim, é para você os direitos humanos, assim como é o direito conciliador e o pensar direito, é para mim, é para você. Me siga, porque com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, com a sua ajuda, com a ajuda do seu oponente, o seu problema será resolvido. Sérgio Luz, Direito Conciliador, meu e-mail, conciliador10@hotmail.com, meu telefone 9142-4012. Só deu o seu telefone, doutor? Já tenho. Isso. O programa passado não vamos botar também, não. Olha, tamo junto, me siga, porque novamente, sozinho nós não resolvemos nada, mas juntos nós vamos fazer muita coisa pelo esse nosso Brasil e por você. Pense, junto seremos muito. Direito Conciliador. Tamo junto. Obrigado, doutor. Um abraço, queridos. Um abração. Um abração, doutor. Obrigado.